A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 202 da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do capítulo 31 ao capítulo 35 de Isaías. Estamos andando, estamos caminhando. Antes de eu entrar nesses detalhes desses capítulos, eu quero te lembrar uma coisa. Existem algumas coisas que são bases na vida cristã, que são coisas imutáveis. E uma delas é que Jesus Cristo é o Senhor, né? Uma outra coisa que é muito claro o tempo todo no Antigo Testamento é que Deus, ele odeia a idolatria. Ele abomina a idolatria, ele não aceita que nada seja colocado no lugar dele. Aliás, o primeiro mandamento é dito que amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Dito isso, a gente vai começar a entender que o capítulo 31 ele vai começar a falar do Egito. E o Egito, ele em algum momento histórico, em vários anos, ele foi conhecido como um país de refúgio, onde todas as outras nações gostariam de fazer aliança com o Egito, porque o Egito ele tinha a melhor cavalaria da época, os melhores carros, aquelas chama-se bigas, né? Que são aqueles carros de guerra, eram do Egito. Então todas as nações gostariam de fazer alianças com o Egito, porque o Egito era o todo-poderoso. E aí, nesse capítulo, a gente percebe que o Senhor vem falando o seguinte, que o Egito, ele não é inerrante, ele não é o todo-poderoso. E os cavalos do Egito, eles são apenas animais, eles não são algo são coisas espirituais, eles são feitos de carne e osso. E aí ele fala o seguinte, na proteção de Jerusalém em relação ao Egito, o Senhor fala assim, eu vou tratar o Egito como inimigo. E aí o profeta Isaías profetizando, ele vai dizer assim, quando o Senhor se levantar a favor de Jerusalém e ele levantar as mãos, todo o Egito vai cair por terra. Assim dando uma demonstração de poder, de graça e mostrando que o Egito nada mais é do que uma simples nação diante dele. E aí o Senhor, ele vai, através do profeta Isaías, ele vai clamar ao povo, voltem-se para o Senhor, quebre todos os seus ídolos. O Egito não é todo poderoso como vocês acham que são. Por isso eu comecei falando da questão da idolatria, porque os deuses egípcios começaram a invadir a mente e o coração de todo o povo de Judá, de todo o povo de Israel. E aí Deus, ele não aceita essa questão da idolatria, né? No capítulo 32 de Isaías, ele vai falar algumas coisas, e dentre as coisas que eu percebi foi que algumas mulheres, aí são profecias específicas para as mulheres. As mulheres, elas se sentiam seguras em Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade cercada. E aí há uma profecia que o Senhor fala a respeito das mulheres, que está escrito assim, capítulo 32, versículo 9. Levantai-vos, mulheres que vivem despreocupadamente, e ouve a minha voz. Filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. O contexto aqui era que as mulheres que sempre tiveram uma expectativa na intercessão, elas não intercediam mais pela cidade, pelos filhos, pela nação, porque elas se sentiam extremamente seguras. E o detalhe é que o Senhor fala assim, voltem a interceder, principalmente pelos alimentos. E aí a profecia de Isaías é que daqui a um ano a uva vai acabar e as frutas também irão acabar. As árvores frutíferas todas irão morrer, haverá uma fome muito grande, tanto em Judá como em Israel. Então, o que eu oriento a vocês é intercedam,
orem. Deus ele vai falando com essas mulheres para que elas deixem de ser despreocupadas e passem agora a se preocupar. Uma pergunta que eu quero fazer para você: Deus já falou com você em algum momento? Sim, não, talvez. Se Deus falou com você, qual é a forma de Deus falar com as pessoas? Eu tenho, assim, algumas experiências que Deus ele já falou comigo através de uma criança, Deus já falou comigo através de louvores, Deus fala com as pessoas de várias formas, como ele achar que deve fazer. Nós não conseguimos prender Deus numa caixa e falar, Deus ele só vai falar dessa forma. Não, ele é Deus e nós somos apenas servos deles. Então, a ideia aqui era para que as pessoas, principalmente as mulheres, pudessem interceder pela nação, não é? Por quê? Porque aí o efeito, diz o versículo 17, o efeito será a justiça de Deus, será paz, e o fruto da justiça será o repouso e a segurança, porque há uma resposta ao clamor. Quando você intercede, quando você clama, Deus ele responde. Nem que a resposta de Deus seja o silêncio, mas é uma resposta de Deus também para aquele momento. E no capítulo 33, ele fala sobre a aflição e o livramento de Jerusalém, e aí também mais uma vez o clamor pela misericórdia. E aí o próprio Isaías ele vai fazer uma oração, e nessa oração ele vai falar, Senhor, nós contamos com as misericórdias do Senhor, não confiamos no Egito, nós confiamos especificamente no seu poder e na sua misericórdia. Havia uma ansiedade muito grande naquele momento, porque era um momento de guerra. Isaías estava prestes a profetizar a queda de Jerusalém, e isso iria acontecer muitos anos depois, que aconteceu com a Babilônia. A Babilônia tomou Judá, e a Síria conquistou Israel e acabou com Israel, não é? Então, eu só gostaria de encerrar falando a respeito dessa ansiedade que nos traz temor, nos traz preocupação, uma angústia que todos nós passamos, ou se não passamos, ainda vamos passar. Eu só gostaria de citar o Salmo, capítulo 50, versículo 15, onde o Senhor fala assim, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, há uma ordem aí, invoca-me. Existe uma promessa de Deus, eu te livrarei. E existe também um resultado, e tu me glorificarás. O grande segredo é colocar Deus acima de tudo, e o grande segredo é buscar a Deus até que Deus te responda. Foi assim que Isaías fez, e é assim que a gente precisa fazer. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.